A Petrobras anunciou no dia de hoje o fim da paridade internacional do preço do petróleo. Rodrigo, não entendi nada. O que isso significa? Significa que aqui é o GEO Brasil. Eu vou te explicar detalhadamente como essa mudança na política de preço de petróleo da nossa estatal pode afetar de fato a sua vida. Seja bem-vindo ao GEO Brasil. Vamos aos fatos. E esse mapa mental aqui, ó, você pode e deve baixar no nosso grupo no Telegram. Eu vou deixar na descrição, depois você clica lá e entra para o Telegram, porque lá eu vou dando as notícias do mundo para você. Vamos com calma que esse vídeo é denso, tá bom? Primeiro ponto, fim da paridade internacional do preço do barril do petróleo. O que é isso, Rodrigo? Bom, lá em 2016, marquei para você, o governo do então presidente Michel Temer, ele falou o seguinte, ó, a Petrobras, o preço do barril do petróleo da Petrobras vai acompanhar o preço internacional do barril de petróleo. Em termos simples, isso significa que se o preço do barril do petróleo a nível internacional aumenta, o preço aqui do nosso barril ele também vai aumentar, porque ele está parelho, ele está seguindo esse preço internacional do barril do petróleo. Essa medida foi adotada em 2016 pelo governo do Michel Temer, o então presidente da República. Lembrando que é uma medida política. Uma medida política ela é sustentada naquele governo, né? Mudou o governo, é uma tendência, é comum mudar também a política. Então, lembrando que é uma política adotada na administração do Temer em 2016. Até aí tranquilo? Beleza. O governo mais recente do Bolsonaro, ele manteve essa paridade internacional. E o governo Lula, presidente em exercício, era sim um projeto de campanha encerrar essa paridade internacional. Ou seja, desvincular o preço do petróleo nacional do internacional. Acabar com isso. O Lula, de fato, ele bateu o martelo, falou que iria verificar isso e não deu outra. No dia de hoje, o governo e a gestão da Petrobras anunciou para todo mundo ouvir que acabou essa política. Ou seja, a partir de hoje, já sendo refletido no dia de amanhã, o preço do barril do petróleo nacional produzido aqui, o nosso, não está mais com essa paridade a nível internacional. Isso significa que o preço internacional vai seguir o seu caminho e o preço do barril nacional não vai mais seguir esse caminho. Existe uma nova proposta para essa formatação do preço. Até aí eu acho que deu para entender esse primeiro bloco e se você ainda não deu seu like, teu momento é agora, tá? Rodrigo, como fica então se o governo brasileiro não tem mais esse parâmetro com a paridade, com o preço internacional? Bom, o governo declarou no dia de hoje que terá duas referências para conseguir nortear o preço. O primeiro é esse custo alternativo do cliente, que é uma relação aí do preço da Petrobras com alguns combustíveis que são produzidos aqui também, os combustíveis substitutos, como por exemplo o etanol, e também margeando aí a concorrência de mercado. Outro parâmetro para a gente conseguir entender o preço da Petrobras vai ser o custo de oportunidade, ou seja, a empresa ela vai avaliar o que é mais vantajoso fazer com o nosso barril de petróleo. Se é mais vantajoso exportar ele ou fornecer ao mercado interno. Então, são os dois parâmetros anunciados no dia de hoje para a gente conseguir começar a nortear o preço do petróleo e também, gente, dos seus derivados. Até aí eu acho que está tudo tranquilo, tudo de boa. Em nota, a Petrobras falou o seguinte, a referência ainda vai ser o mercado internacional, mas não teremos a paridade. Então, sim, iremos observar o cenário internacional do preço de petróleo, mas nós, Petrobras, não teremos mais a paridade. Ou seja, eu, Petrobras, não irei mais igualar o meu preço ao preço do barril de petróleo a nível internacional. Lembrando que é uma política adotada pelo governo. Entra governo, sai governo e a política ela tende a mudar.
O governo também atual, ele fala no abrasileirar o preço, ou seja, tirar o preço da Petrobras dessas oscilações internacionais. Então, basicamente, se o barril aumenta ou diminui, o preço do petróleo nacional ele estaria mais protegido a essas oscilações. Você tem que pensar no seguinte: se o preço do petróleo aumenta a nível internacional e a paridade ela existe, o preço do petróleo também tende a aumentar na produção nacional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, agora com o fim da paridade, se você tem um aumento do preço internacional do barril de petróleo, o mercado interno, a produção interna da Petrobras, ela vai avaliar e vai falar, olha, não vou acompanhar, ou vou aumentar um pouco, ou não vou aumentar em nada, ou vou até diminuir. Enfim, é gestão do governo atual. Um ponto também para a gente começar a entender é, muitas vezes em sala de aula, meus estudantes perguntam, Rodrigo, o Brasil não é autossuficiente na produção de petróleo? Então, por que a gente ainda importa se somos autossuficientes? O que está acontecendo? E eu separei essa reta final aqui para detalhar isso para você. Só que antes, esse é o momento de só clicar no like. Clica no like aí, que esse vídeo é importante demais, isso afeta a nossa vida. E eu vou falar como isso está afetando a sua vida já no decorrer dessa semana. Compartilha também esse link, que é importante demais aqui para o nosso trabalho. Tá gostando? Deixa um comentário, mas calma, vamos focar. Rodrigo, o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que a gente ainda importa? Ouço muito isso na sala de aula e vamos com tranquilidade, tá? Dados de 2021. O Brasil produziu aí de 2021 para 2022 cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil consome cerca de 2,5 milhões de barris por dia. Esses dados são aproximados, tá? Então, o Brasil importa aproximadamente 300 mil barris por dia. A pergunta é, se aqui, ó, deixa eu puxar um vermelhinho aqui para você. Se aqui nós temos um superávit, ou seja, está sobrando, eu estou produzindo 3 milhões e eu estou consumindo 2,5. Aqui, basicamente, tem 500 mil aí de sobra. E nós ainda importamos 300 mil, Rodrigo, essa conta não fecha. O que está acontecendo? Por quê que o Brasil tem produção de sobra e ainda assim o Brasil não é autossuficiente, mas eu achei que o Brasil era autossuficiente? Vamos com calma. Primeira resposta para você é entender que existem diversos tipos de petróleo. Até aí, tranquilo? Show! Quando a gente olha na totalidade, o Brasil, de fato, produz mais do que consome. Só que isso não torna o Brasil autossuficiente. Isso porque o Brasil ele importa um petróleo bem leve. E a nossa produção e exportação é de um petróleo bem pesado. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Além disso, o Brasil faz esse processo de importação de petróleo leve desde a década de 50, 60 e 70. E as nossas refinarias, elas estão adaptadas ao processamento desse petróleo leve. Então pensa comigo, eu importo petróleo leve e as minhas refinarias estão adaptadas a processar esse petróleo leve. E o que o Brasil produz pra caramba, Rodrigo? Petróleo bruto, pesado. Ou seja, eu tenho refinaria? Tenho. Só que eu não tenho refinaria com a tecnologia suficiente para processar o petróleo que eu estou produzindo. A Petrobras, na década de 70, fez algumas modificações, mas principalmente nos anos 80, nos anos 90, tivemos alguns avanços na tecnologia para conseguir modernizar e processar um petróleo até um pouquinho médio, se a gente for caracterizar em termos simples. Só que ainda assim, gente, a nossa refinaria, aliás, as nossas refinarias processam de fato ainda petróleo leve. E o Brasil produz um petróleo bruto, pesado. Então nós vendemos esse petróleo, esse petróleo bruto e importamos um petróleo leve, porque as nossas refinarias estão adaptadas a processar esse petróleo leve. Rodrigo, por que não faz um investimento? Essas refinarias
de fato, passam a processar também o petróleo bruto, porque é caro, gente. E a Petrobras preferiu, na sua gestão, durante todo esse período, investir na produção, na extração de petróleo e não na modernização do seu parque de refinarias. Esse é um outro ponto importante, então o Brasil continua importando petróleo. A gente precisa importar esse petróleo, que aqui eu estou chamando de leve para ficar bem didático para você. Agora, com essa mudança em relação ao preço, você já tem um impacto no dia de amanhã, quarta-feira, tá? Gasolina vai ter um recuo aí de cerca de 40 centavos, o diesel cerca de 44 centavos e o GLP, o gás de cozinha, vai baixar aí cerca de R$ 8,97. Questão importante é, quando você está na paridade internacional, o preço aumenta, a Petrobras é uma empresa que tem também o capital privado, além de ser estatal, né? Então, a Petrobras ela é muito valorizada, as suas ações sobem, o lucro aumenta, os acionistas ganham e o governo também. Agora, quando você faz esse desvínculo da paridade internacional, gente, tem uma preocupação, porque o lucro ele tende a diminuir. Então, só essa semana você já conseguiu observar na Bolsa de Valores um recuo dos valores das ações da Petrobras. E fica a grande questão. A Petrobras ainda é majoritariamente estatal e ela precisa atender o povo, diminuindo o preço do combustível para o povo, ou a Petrobras é uma empresa tem que dar lucro, não tem que atender o povo. O que você acha? Deixa aí o teu comentário, que ele é importante demais aqui para o nosso canal. E de fato, amanhã, dá uma observada aí, já na bomba de combustível, dá uma observada aí você que vai lá comprar o gás de cozinha, vê se de fato já teve alguma mudança, tá? Ó, conteúdo um pouquinho mais denso, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse atual momento. Fui o mais didático possível aqui para te ajudar. Deixa o teu comentário nesse momento. E, logicamente, se você quer estudar com o Geo Brasil, quer estudar comigo, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que tem a nossa plataforma para o vestibular e para concurso militar e também para concursos em geral. Vem estudar com o Geo Brasil, vou ficando por aqui. Forte abraço e vibra a cada aprendizagem assim, ó. Vamos!